Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da ADEFcast, podcast da ADEF Invest. Eu sou a Julia Aia e sou integrante da Academia do Futuro. Para os que não conhecem, a Academia do Futuro é um projeto de jovens de 12 a 18 anos, com o objetivo de desenvolver habilidades, competências e valores por meio de projetos empreendedores. O nosso podcast é um grande exemplo desses projetos, e ele é mais virado para o mundo das finanças. Por isso, trouxemos o nosso especialista da área, o Gustavo Moreira, que é assessor da Monte Bravo e professor para certificações. Então, Gustavo, seja bem-vindo novamente. E aí, Julia, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, espero que nós possamos hoje falar de assuntos que interessem vocês. E é isso, é um prazer estar com vocês. Obrigado de novo. E hoje temos um convidado especial da academia, para complementar no nosso tema, que é erros na vida financeira das pessoas. Então, Will, vem pra cá. Vem pra cá, Will. Surpresa! Surpresa! Foi nada combinado, tá, gente? Eu não sabia o que ia apresentar hoje. Bom, para o Will ele começar a já se inteirar ao tema do nosso podcast, a primeira pergunta é: qual o erro mais comum na vida financeira das pessoas? E Will, qual o erro mais comum na sua vida financeira? A minha vida financeira, acho que hoje é a falta de organização. Então, eu não presto atenção quanto que eu gastei. Então, agora eu comecei, né, depois de vários chamados da minha namorada, da minha mãe, enfim, que eu gasto muito dinheiro. Então, eu instalei um aplicativo pra ver quanto que eu gasto. Só essa semana eu gastei R$ 130. Eu fiquei abismado com isso. Will, vamos lá, ó. Uma coisa legal. Primeiro, você não sabia que você ia participar, certo? Certo. Então, ótimo. Por que a gente não te avisou pra você que você iria participar? Por dois motivos. Primeiro, se você tivesse tempo para se programar, você ia começar a pensar nas coisas e principalmente nas perguntas. Então, o mais natural possível é o que a gente precisa que você seja. Segundo fator, a questão dos erros, a gente não tá tomando aqui o certo ou errado. O que a gente quer conversar aqui, e aí é legal de você estar sendo pego de surpresa, é justamente essa construção mesmo do conhecimento, do saber, do fazer e tudo mais. Então, a primeira coisa que você já trouxe pra gente cara, eu tava descontrolado e ao começar a controlar, eu gastei um volume financeiro que eu não tinha ideia que eu gastava numa semana. Primeira pergunta, essa semana foi uma semana típica ou atípica pra você? Foi uma semana atípica. Tá, e aí fala pra gente, por que atípica? O que você fez a mais ou a menos? Essa semana foi atípica porque eu comecei um projeto novo com meus amigos, né? Então, pra ver se a gente consegue, sei lá, ganhar mais dinheiro. Aí teve várias reuniões fora de casa. Então, saindo fora de casa, eu preciso comer fora de casa. Então, eu preciso gastar mais. Então, uma forma que eu achei de economizar era levar marmita. Show. Então, foi o que eu pensei pra próxima semana. Mas nessa eu gastei quase todos os dias comendo fora. Entendi. Não, então que bom. E aí tem uma coisa que é importante, assim. Como essa semana foi atípica, teoricamente, essa semana não tem que contar como principal base para a gente poder entender qual que é a tua organização financeira. Primeira coisa, ter consciência do quanto você gasta. Você achou importante ou não? Nossa, muito importante. Muito importante. Porque eu consigo ver, se eu parar aqui, eu posso ir pra, sei lá, posso gastar com outra coisa, posso economizar. Porque mesmo eu não sendo organizado financeiramente, eu ainda invisto, né? Perfeito, Então, se sobrar um pouquinho, eu posso investir. perfeito. Julia, e com você? Eu também, eu já ia comentar logo depois, que era a minha segunda pergunta, que é eu, William, os nossos telespectadores e muitas pessoas gastam muito por impulso. Eu tenho esse sério problema. Então, eu sempre acabo gastando muito mais, tanto em cantina, quanto em sair com meus amigos, querer fazer, talvez, uma compra na Shein, porque eu sou dessas, eu tô ali no celular olhando, quero isso, já tô comprando. Aí você só vai lá na fatura e aí tá zerada, né? 80 centavos na conta. Então, como que a gente controla, sabe isso? É isso que eu gostaria de perguntar. Vamos lá. Então, falando da questão profissional. Primeiro, não tem certo nem errado. O mais importante para qualquer coisa na vida, e aí não é só no ambiente financeiro, é você ter consciência daquilo que está acontecendo na sua vida. Por que muitas vezes a gente se descontrola? Porque dentro do contexto do que a vida vai apresentando pra gente, a gente tem duas opções. A gente pode planejar as coisas que efetivamente a gente espera que aconteçam. Will, comecei um projeto novo, eu sei que todo dia eu vou estar fora de casa. Como é que eu faço para que eu possa programar para que eu tenha o menor gasto possível? Tenho certeza que essa não foi a prioridade da semana, por isso que veio a surpresa do caramba,
tô fora de casa, vou precisar comer e assim, não vou comer? Claro que eu vou. Esse contexto é importante. Então, diminuir o nível de surpresas é bem legal. Segundo fator, você trouxe um negócio muito importante pra gente, comportamento. Hoje em dia, as pessoas tendem a adquirir vários prazeres e de várias formas buscam satisfazer esses prazeres. Cara, comprar na Shein é gostosão. É mesmo. Na Shopee também. Então, certeza que quando você faz o ato ali de, nossa, vou colocar no carrinho, vou comprar, vou pagar, deu certo, tá chegando, isso pra você é transformado numa recompensa para aquele instante. Aí eu quero te trazer uma reflexão. Quando você pensa em recompensas, a gente pode se recompensar de forma imediata e a gente pode se recompensar a médio ou a longo prazo, tá? Uma experiência que pode te ajudar a diminuir um pouquinho esse impulso seria pensar que para cada real que você gasta sem se programar, você tem que dar um jeito de poupar R$ 1 do orçamento. Entendi. E, Gustavo, essa dica é incrível, né? Mas muitas pessoas, acho que eu ainda tô bem jovem, o William também tá bem jovem, mas como você acha que, tipo, a falta da educação financeira na vida das pessoas afeta em ter esse conhecimento e acabar se endividando muito e, a longo prazo, não tendo, tipo, uma boa vida financeira? Tá, na média, o brasileiro ele é apresentado primeiro ao crédito, depois que ele é apresentado ao investimento. Onde o natural ou o essencial ou o produtivo seria que houvesse outro tipo de organização no orçamento médio familiar. Uma coisa que é legal da gente fazer, assim, primeiro, não tem um instante certo para começar. Segundo, famílias, conversem sobre dinheiro dentro de casa. Toda vez que a gente tem a oportunidade de, dentro de casa, dialogar sobre dinheiro, falar sobre finanças, falar sobre organização financeira, a tendência é que os nossos filhos, enfim, as pessoas com quem a gente convive, tenham acesso às informações sem que precisem demandar isso num instante de necessidade. E aí você já tem um bom norte para poder seguir. Então, a primeira coisa que eu gostaria de sugerir que você fizesse, mas também que as famílias fizessem, a busca por uma organização financeira, ela precisa ser feita de forma precoce. Então, quanto antes você puder falar de dinheiro com as pessoas que você confia, é importante que você fale justamente para entender como que essas pessoas se relacionam com essa questão financeira. Num segundo instante, é legal também você começar a pensar na questão de prosperidade. Porque é muito simples, assim. Vão haver pessoas do seu convívio que você vai entender que lidam melhor com o dinheiro e vão haver pessoas do seu convívio que você consegue observar que não lidam tão bem com o dinheiro. Tente entender o comportamento dessas pessoas. O que cada um faz, o que cada um se programa ou não, de que forma você lida com o seu orçamento ou se só vai. Você só está vivendo. Você vai gastando, gastando, gastando e quando cair o pagamento, se pagar, beleza. Se não pagar, beleza também. A gente vai continuar nessa maré de só empurrar. Isso é muito comum hoje. E aí o contexto principal seria... tente ser apresentado ao planejamento financeiro antes de ser apresentado ao crédito. Primeiro fator. Segundo, tenha consciência do quanto você tem de receita. Porque aí a conta é muito simples. É conta de qualquer empresa que vai fazer. Você abriu uma empresa, você vai ter receitas, despesas e o que sobrar pode ser depois ali dos custos financeiros seu lucro. Pensa que a sua vida é montada igual uma empresa. Você vai ter suas receitas no mês, você pode programar ou não as despesas, mas se programar as despesas, você vai ter um negócio chamado previsibilidade. Quando você atua com previsibilidade, a chance de você ser surpreendido é muito menor. Quando você atua com previsibilidade, a chance de você conseguir fazer o que o Will falou, de tentar programar um pedacinho do seu recurso para essa recompensa de longo prazo chamada investimento, é normalmente muito mais eficaz. Então, atuando nessas duas primeiras bases, isso para começar, de falar de dinheiro de uma forma mais desprendida e segundo, de tentar atuar com maior previsibilidade, eu tenho certeza que você vai ter muito mais prosperidade financeira. Porque aí, ao invés de ter surpresa, você vai ter escolha. E a melhor coisa que você pode ter na vida financeira é uma escolha. Então, tenta aplicar isso. Para você faz sentido fazer isso? Faz todo sentido, porque
às vezes, eu sinto que eu preciso, tipo, ter uma consciência do que eu gasto e ter um auxílio também, que são os meus pais e da minha família, né. Porque às vezes a gente sofre muitas influências externas também, né. Eu não sei se o Will, você concorda com isso, mas às vezes ter vontade de comprar um iPhone só porque todos os meus amigos têm, ou vontade de comprar uma maquiagem porque todas minhas amigas usam. Tipo, como que lida com essas influências externas? Você já sofreu? Se surge uma dúvida aqui, depois eu respondo. Surge uma dúvida. Esse negócio, tipo, que cada pessoa tem um lado mais racional e um lado mais emocional. Ele tem muito a ver com investimento e com poupar o dinheiro? Total, assim como qualquer outra área da sua vida, você vai sempre atuar com o lado direito e esquerdo do seu cérebro. Lado direito buscando as recompensas, o lado esquerdo buscando planejar. Então, o que normalmente é sugerido que você faça com essa questão financeira? Primeiro, se puder, se tiver acesso, tente compartilhar com alguém a forma com que você está se programando. Porque aí você vai assumir uma coisa que os dois lados do seu cérebro conseguem comunicar bem, que chama compromisso. Então, uma coisa que sim, que eu quero lembrar vocês, vamos ver se vocês já participaram disso. Em algum instante da vida, quando a gente é mais novo, a gente ganha um porquinho. A gente ganha um cofrinho. E aí, normalmente, quando você tem o cofrinho, você é orientado a juntar o dinheirinho do cofrinho para comprar o jogo, para comprar a roupa, para comprar a maquiagem, para... Não existe um motivo? Sim. Perfeito. A partir do instante que você consegue se organizar financeiramente, junta o dinheiro no cofrinho, e é enganado pelos seus pais, porque você nunca junta o dinheiro suficiente, mas de algum jeito ele entende que tu fez um esforço ali, efetivamente vai rolar aquela recompensa, o grau de felicidade que você tem por ter essa recompensa, ele é pequeno ou grande? Grande. Ele é gigante, né? Justamente porque você abdicou de alguns consumos em troca de um consumo futuro. Essa dinâmica do porquinho, você pode levar para qualquer outra área da sua vida. É bobo falar, porque é um porquinho, porque é um cofrinho, mas no fim das contas, toda vez que a gente faz um planejamento financeiro, seja ele do mais simples até o planejamento mais moderno, com todas as projeções e gráficos possíveis, o que você está fazendo é montando um porquinho. Por quê? Você vai comunicar as suas necessidades, você vai comunicar a sua disposição aí em relação àquela poupança ou aquele movimento, abrindo mão do consumo imediato, justamente para que haja uma programação que subsidie um movimento futuro teu com relação ao dinheiro. O que é importante fazer é lembrar que, na dinâmica do orçamento doméstico, se você deixa para poupar, para guardar, para otimizar investimentos, a última parte, normalmente você não vai fazer. Então, uma dica que eu dou sempre para quem está buscando se organizar e aí entra como dica mesmo, porque isso entra na questão do comportamento, tá? Mas busque sempre separar a parte do investimento primeiro. Prioridade. Ah, mas eu não sei quanto que eu vou conseguir investir. Beleza, bota uma meta. Fala, eu vou colocar 2% no investimento. Mas são os primeiros 2%. Aí, à medida em que você vai movimentando o seu orçamento, se sobrar mais uma grana, você completa o pote. Se não sobrar, o mínimo que você teve de comprometimento com o teu contexto de investimento, você já fez. Tá? Então, assim, de novo, comunicando essas duas áreas, se você começa a pensar nas estratégias para ter as recompensas, você consegue comungar os dois lados do seu cérebro e fazer com que suas ações, com que o seu sentimento com relação à recompensa que é dada pelo investimento seja sempre um sentimento que te traga saciedade para os dois lados. E aí vai virar um ciclo vicioso positivo na tua vida, de quanto mais eu poupo, mais eu vejo crescer meu investimento, mais eu fico tranquilo, mais eu vou ter prosperidade. E aí a gente vai trabalhar com um negócio chamado tranquilidade. Porque o fato de você já largar na sua vida financeira, sabendo que em algum instante você vai ter que bancar um instante que você quiser desacelerar, faz com que você tenha prazer em poupar. Porque se é para eu gastar dinheiro com alguém, que eu gaste comigo, né? Sim. E da melhor forma. É isso. E você acaba descobrindo que, na verdade, você investia com 5 anos guardando seu dinheiro no porquinho. É isso, é isso. E assim, uma coisa que você falou agora que é uma conclusão importante. Tem gente que fala pra mim, mas eu não sou investidor. Mas eu não tenho dinheiro pra investir. Mas sabe esse que começou com você já sabe que não vem coisa legal, né? É isso, mas as pessoas comunicam e acham que
investimento é somente o mega investidor que bota milhões num produto extremamente denso, que... Cara, não. O contexto do investimento é um comportamento que você deveria ter, muitas vezes, aprendido já na infância para já largar da forma correta no mercado e que, às vezes, a gente não aprendeu. Então, a ideia é, quanto antes você conseguir despertar para essa recompensa de si mesmo que o investimento te traz, normalmente mais próspero você vai ser. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar, eu acho que eu já falei em alguns encontros aqui, mas para vocês o recado é muito tranquilo e muito simples. Vocês estão num tempo da vida de vocês que é excelente para você começar qualquer coisa. Pra você começar um negócio, pra você começar uma relação, para você começar seus investimentos. Então entenda, prosperidade ela vem com um fator que é o único fator exponencial da equação, que chama tempo. Então quanto antes você conseguir aproveitar esse tempo, melhor para você. E aí a parte legal é que à medida em que isso se torna um comportamento que é percebido como positivo por vocês, vocês vão ter mais vontade de poupar, vocês vão ter mais vontade de investir, e aí naturalmente as coisas vão caminhando, porque nada vai ser novidade, vocês vão ter acesso a principalmente classes de produtos que sejam positivos, a ciclos de mercado que sejam positivos, e aí naturalmente o juro sobre juro, o longo prazo e a cultura da poupança vai fazer com que a prosperidade financeira não seja algo, nossa. E naturalmente a cultura da poupança vai fazer com que a prosperidade financeira não seja algo que vocês desejam, seja algo que faça parte da sua vida. Então, esse é um contexto que eu gosto sempre de comunicar e principalmente estando no momento de vocês, eu acho que é importante que façam. Não deixa de aproveitar, não deixa de fazer as coisas que cabem para ti ou que você gostaria. Mas sempre lembra que o teu eu de agora precisa pensar no teu eu futuro, porque senão em algum instante alguém vai precisar pagar uma conta e não vai ter grana. Então, também tem a falácia que as pessoas, tipo, viva seu dia hoje como se fosse o último, né? E acho que isso pro mundo financeiro não é muito certo, porque uma hora a conta chega e a chance de você estar vivo no próximo dia é muito grande também, né? Vamos trabalhar com probabilidade? Estatisticamente, a gente vai ter um negócio chamado tábua atuarial, que vai falar da expectativa de vida do brasileiro médio. Então, na média, hoje o brasileiro vive mais de 80 anos. Se você viver todos os dias da tua vida como se fossem o último, provavelmente você vai chegar com 50, 40, 30 ou até com 60 endividado sem conseguir bancar o próximo. Então, uma coisa que é legal assim de saber é que ser intenso, ter uma entrega, aproveitar, isso precisa ser feito. Mas, na média, você vai viver ali seus 80 anos. Então, subsidiar esse ciclo de vida pode ser algo importante. Então, imagina que você traçou ali uma linha do tempo e que a gente fica economicamente ativo ali próximo dos 20 anos, que seja. Beleza. Fiquei economicamente ativo próximo dos 20 anos, eu tenho que lembrar o seguinte, a minha curva com capacidade de trabalho, mesmo que eu pense em prosperar, ela, na força de trabalho, ela é decrescente. Então, você começa a vida financeira com bastante vontade, bastante disposição, buscando desenvolver suas habilidades, mas normalmente você não tem um volume financeiro grande. Mas toda a construção do volume financeiro que você tem nesse início de curva, ele precisa sim pensar que em algum instante da sua vida você vai ter que bancar o teu eu do futuro que quer desacelerar. Então eu costumo dizer o seguinte, a curva do trabalho ela é decrescente. Você começa com muita força e vai diminuindo à medida que você fica idoso. Só que as tuas necessidades financeiras, elas normalmente são uma curva crescente. Então, o mínimo que a gente pode ou deve fazer para poder estar um pouco mais equilibrado no médio e longo prazo é pensar que o início da nossa vida financeira ele precisa ser feito de oportunidades e que eu tenho a oportunidade de guardar um volume pequeno de dinheiro e me aproveitar do tempo e do juro sobre juro para que eu possa exponenciar esse volume pequeno de dinheiro para bancar meu eu do futuro. Então, quanto mais tarde eu despertar para isso, menos tempo eu vou ter, mais risco eu vou precisar correr. Normalmente esse é o contexto. Então, se você já começa pensando nesse contexto de médio e longo prazo e já empregando
um pouco do seu esforço de agora em prol do teu eu do futuro, a tendência é que você consiga estabilizar isso a médio e longo prazo e que lá no futuro você tenha a tal da escolha de, cara, eu posso desacelerar agora e ficar mais tranquilo porque eu já tenho aqui uma questão financeira que me subsidia, ou eu posso manter isso trabalhando para mim e eu também trabalhar para mim, esticar um pouquinho mais minha disposição financeira justamente para conseguir aumentar o volume do pote ou melhorar meu padrão de vida, ou enfim, conseguir adquirir ali aqueles sonhos que a gente possa ter. Então, é importante que a gente entenda que a pessoa que é desorganizada na questão financeira, ela pode sim conseguir um grau de prosperidade financeira, mas o custo que isso tem para ela é infinitamente maior do que a pessoa que é um pouco mais organizada nessa questão financeira. E que normalmente o que vai definir se você tem maior ou menor organização é o nível de diálogo que você tem nessa relação, isso pensando em instante mesmo, assim. Se a família sempre fala de dinheiro, dinheiro não é tabu, você lida com dinheiro de forma tranquila. Se a família não fala de dinheiro, ou se a comunicação que a família tem de dinheiro é como algo que é penoso, não é algo que é saudável, isso também tende a deixar sua relação com o dinheiro muito ruim a longo prazo. Então, acho que no contexto principal é a gente conseguir gravar alguns pontos de melhorar a nossa questão financeira, pensando um pouco no longo prazo, não deixando de viver o agora, sem ter essa política do viva como se fosse o último dia, porque senão vai ser mesmo, porque quem fale morreu. Não, faliu morreu. A diferença é que seu corpo tá vivo, mas suas finanças morreram. E tem que efetivamente guardar esse pouquinho aí, ter essa cultura de poupança pra gente pensar. E agora eu quero fazer uma pergunta, posso? Pode, à vontade. Beleza. Uma coisa que é legal, assim, de perceber. A colônia japonesa tem uma cultura de poupança já muito enraizada. Eu queria entender, na casa de vocês, como é que é o diálogo financeiro. Você quer começar? Meu pai, ele investe bastante. Ele sempre fala, Júlia, guarda o dinheiro, não gasta mais do que você tem. Meu cartão é de débito, né? Mas ele sempre fala, guarda um pouquinho, nem se for, tipo, R$ 40 toda vez que você ganha, porque vai ajudar um dia, você vai querer fazer uma viagem, você vai querer sair com seus amigos e você não vai mais ter dinheiro. E eu não vou bancar você, porque eu só te dou essa mesada e é isso. E ele fala muito abertamente sobre, quer saber o que é isso? Então vem cá. Olha, poupança, você ganha não sei quanto, não sei quanto. Às vezes eu não entendo, às vezes eu não entendo. Mas pelo menos, tipo, ele é bem aberto a, tipo, me ensinar. E minha avó, meu avô, eles sempre tem lá falando, tipo, porque eu acho que eu vou transferir meu dinheiro pra minha poupancinha. Não sei o que mais, da minha poupancinha. E eles só falam de poupança. E aí eu penso, tipo, nossa, eles têm essa cultura da poupança enraizada, sabe? Mas eu acho que talvez seja do perfil de investidores deles. E assim, eu também não julgo porque eu também sou da poupancinha, entendeu? Então, mas uma coisa legal da poupancinha é que, assim, às vezes o substantivo poupança, ele não é o produto poupança. Às vezes, poupança ali está sendo utilizada como um verbo, o verbo poupar. Que poupar é assumir deixar de consumir um fator financeiro atual em detrimento a uma remuneração futura. Então, poupancinha, às vezes, não é o produto poupancinha. É vincular esse recurso para poder guardar para um médio e longo prazo. Faz sentido? Faz sentido. Talvez eu tenha que falar um pouco mais com a minha família sobre dinheiro. Entendeu? E aí, Will? Mano, na minha, tipo, antes não fazia muito, tipo, não tinha muita conversa sobre o dinheiro. Aí, acho que uns 4 anos atrás, minha mãe veio falar comigo e mostrou. Quantos anos você tinha 4 anos atrás? Tô com 18, dá 14. Tá bom, não só pra gente saber. Aí ela veio falar de investimento pra mim. E, tipo, de primeiro, eu não entendi nada, o que era, mas eu achei, nossa, legal, porque mexe com números e eu gosto de números. Então, eu comecei a estudar um pouco sobre o que eram investimentos. Mas como que eu não tinha muito dinheiro para investir e nem para testar, eu parei de estudar. Aí, 2 anos
no meio da pandemia, eu comecei a estudar de novo. Eu não sei por que eu estudei de novo, mas eu comecei a estudar e agora, tipo, tô até... Estudar por onde? Fala pra mim. Ah, YouTube, internet, tipo, não comprei nenhum curso, só vi curso gratuito, YouTube, só fui buscando, né? Nunca fui Perfeito. nada. Ele viu o vídeo do meu pai, do sobe azul, verde e vermelho. Justo. Aí eu fui me interessando, né, na área, aí eu fui pegando um dinheiro da minha mesada pra conseguir aplicar. Aí comecei a investir, a procurar mais, então acho que agora é mais aberto o papo, porque eu converso com minha mãe sobre investimento, falo no que eu tô investindo, no que tá bom, o que tá ruim, então agora é mais aberto. Mas antes era bem fechado e, tipo, em casa não falava de dinheiro, nem um pouco. Tá, então, e assim, hoje que você conversa de 0 a 10, o quanto melhorou esse papo na questão financeira, assim, agora que você tem mais liberdade, principalmente pra chegar, trocar uma ideia, expor as coisas que você acha que são legais ou que não são, e acaba recebendo também. Quanto você acha que melhorou de 0 a 10? Ó, de 0 a 10, eu acho que 10, hein? Porque não falava nada. E acho que se não falasse até hoje, eu não estaria falando sobre com minha mãe. Porque parece que é tão tranquilo agora. Tipo, chega, nossa, mãe, você viu o que subiu, o que desceu? E aí eu explico por que que desceu, por que que subiu. Ela pergunta do dólar. Enfim, agora tá muito melhor. Não tem nem como explicar como. Quer dizer, eu não consigo imaginar como seria, né, agora. Não, perfeito. E aí agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Dado que você conversa com a sua mãe e que o papo melhorou, vocês competem? Não, porque eu ganho, mas. É bom que ele é humilde. Mas. Ai, é que eu sou muito competitivo, então eu me comparo, minha mãe não. Mas eu tô ganhando, tá ainda. Obrigado, Gustavo. Não, é isso aí. Pra quem não sabe, o Will é meu pseudo cliente. Eu estou investindo na planta nesse apartamento. Não, mas é legal até escutar isso de você, porque uma coisa que é importante, agora eu vou falar da minha parte. Quando eu cheguei aqui no começo do projeto, que a gente começou a conversar, uma das primeiras pessoas que me procurou pra gente conversar de forma bem tranquila foi você. E aí, à medida em que a gente foi dialogando, o meu contexto de conversa com você foi validar as coisas que você me trouxe. Então, no fim das contas, tudo que você pesquisou e da forma que você buscou, cara, foi muito importante principalmente para o seu desenvolvimento, porque eu, enquanto profissional, eu poderia te trazer todo o caminho das pedras que você conseguiu trilhar e a gente só validou. Então, para mim, enquanto profissional, de novo, ter clientes que validam as informações, com quem eu consigo ter esse diálogo, que efetivamente observam um cenário junto comigo, que a gente consegue construir ali um contexto, tem sido a maior recompensa que eu posso ter. Então, eu acho legal, assim, principalmente por isso que a gente quis fazer surpresa para você, te chamando, porque eu entendo que hoje, você, no instante que você tá de vida, no instante que você tá financeiro e tudo mais, você é um cara que, assim, a prosperidade é questão de tempo. Entende? Então isso é legal até de te falar aqui, porque eu acompanho muita gente. E acompanhando muita gente, a gente consegue entender quando uma coisa é comportamento e quando uma coisa é fogo de palha. E no teu caso eu vejo que é um comportamento que ele é legal. Então, pô, parabéns. Pô, obrigado. Acho que eu nem sei o que dizer, porque, pô, querendo ou não, acho que eu não vejo muita gente mais nova investindo, pelo menos no meu ciclo, né? E, pô, é sempre difícil falar com alguém sobre isso. E juro, quando falou do projeto que ia ter o ADF Invest, eu fiquei muito animado, cara. Tipo, era o projeto que eu fiquei mais animado da academia. Posso falar com orgulho isso, tá? Obrigado. Pô, que legal, fico feliz. Eu vou começar a investir pra competir com o Will. Aí ele vai ser. Aí a gente, Sim. a gente vai ver quem faz mais. Julinha Magalu. Mas. Mas aí, falando do Magalu, inclusive, eu só não invisto porque eu tenho muito medo de errar. Mas eu sei que errar é uma coisa normal, é que eu não quero investir na Magalu, igual o William. Beleza. Mas quais são os erros que, tipo, os jovens cometem muito quando eles começam a investir? Porque é algo que eu quero, tipo, evitar ao máximo quando eu começar. Tá bom, primeiro deixa eu só fazer uma ressalva. Cara, Magalu é bom, tá? A gente tá brincando porque muita gente investiu num bull market, num momento que ela tava
muito inflacionada do ponto de vista do preço e ela corrigiu bastante disso. Então, a gente não está falando mal da empresa, a gente só está brincando com a situação de muitas pessoas que efetivamente entraram no momento errado. Voltando para a tua pergunta, estando jovens hoje, eu me considero meio jovem, o que eu percebo bastante são alguns vieses comportamentais que influenciam muito nas questões. Primeiro, a gente tem um problema hoje chamado marketing digital. Que, assim, não deveria ser um problema, visto que é um contexto muito importante, muito bom para quem está buscando investir ou principalmente para as empresas divulgarem seus negócios. Só que existe uma comunicação muito vazia, ou seja, meias verdades, que acabam sendo tomadas como verdades absolutas e que são comunicadas para o jovem, direcionando ele e induzindo mesmo ele a tomar algumas decisões que são mais precipitadas. Então, o primeiro erro é ir na modinha. É o famoso arrasta pra cima, né? Perfeito. Esse é um dos erros que é comum, que não é todo mundo que cai, mas que é muito comum porque acaba sendo fácil e acessível. Então, primeiro erro está aí. Segundo erro, considerar variáveis de risco de forma inversa. O que acontece? Vou contar a história de alguém que não foi próspero na sua vida financeira. O Joãozinho, ele começou a investir pensando na sua aposentadoria. E pensando que daqui 40 anos ele vai precisar usar o dinheiro, ele ficou com medo de perder dinheiro e começou a comprar somente produtos extremamente conservadores, colocar dinheiro na poupança, deixar o dinheiro quase que parado. Daqui a 40 ou 50 anos, o Joãozinho tem um montante muito próximo do que ele tem hoje. Isso significa que ele deixou na mesa muito da rentabilidade que o tempo poderia trazer para ele. Só que o Joãozinho seguiu o senso comum. Ele acabou adotando o seguinte: já que a aposentadoria é um compromisso muito sério, eu vou ignorar qualquer outra variável e vou tomar aqui. Se é um compromisso sério, eu vou proteger o dinheiro. Qual que é o ponto? Hoje, quando a gente comunica todas essas questões financeiras, algumas coisas relacionadas a risco precisam ser muito esclarecidas. Primeiro, curto prazo, necessidades de curto prazo têm que ser mais conservadoras porque exigem liquidez. Necessidades de longo prazo te subsidiam, te possibilitam a utilizar o risco de forma positiva. Por quê? Dado que você tem um longo prazo para alcançar um objetivo, você tem vários ciclos econômicos dentro desse prazo que é grande. Se você puder usar o risco a seu favor, você vai exponenciar muitas vezes o seu ganho financeiro e caso assuma alguma perda, você tem tempo para se recuperar dessa perda. Então a tendência é que quanto mais tempo você tenha, mais disposição a correr risco você possa ter. Isso daí vai ajudar você a engordar o porquinho. Então, esse é um segundo fator. E um terceiro fator que eu posso te dizer, assim, é muitas vezes se basear em uma história de sucesso de uma pessoa, do amigo, do tio, do primo, do conhecido, para poder fazer uma aposta com toda a tua capacidade financeira. Tantas vezes a gente viu alguns brasileiros entrarem em pirâmides. E aí a minha brincadeira, e por favor, não me condenem, é sempre falar o seguinte: pirâmide é excelente no comecinho. Ruim é para quem fica para pagar a conta. Mas, tirando esse viés da brincadeira, eu gosto sempre de lembrar o seguinte: se é muito rápido, se é muito fácil, se é muito vantajoso e se vai te dar uma taxa muito grande, corre que é cilada. Tá? Não existe almoço grátis, isso é um dos princípios de economia. Então, pressupondo que não existe almoço grátis, a gente precisa sempre considerar variáveis de risco para poder tomar as decisões financeiras. É muito comum que as pessoas buscando uma oportunidade, sabe aquela bala de prata? Que elas arrisquem muito mais do que o que podem. E aí a gente tem nisso o viés da aversão à perda, onde muitas vezes você dobra a aposta só para não admitir que perdeu ou que não vai conseguir chegar no seu objetivo naquele movimento que você fez, tá?
costumo usar a seguinte figura para poder comparar isso. Vocês sabem que eu gosto muito de usar situações, né? Então, vocês conhecem alguém que tem um relacionamento que de fora você vê que não vai dar certo? Já viu? Aquele relacionamento assim que é tóxico, as pessoas não se tratam bem, mas estão juntas. Estão lá, só vão. Tá, sei. Ótimo. Aí é um namoro isso daí. Aí como é que salva o namoro que é ruim? Não Acabando? Não, não salva. Fica noivo. Porque aí acha que aumentando o nível de compromisso, você vai conseguir melhorar uma relação. Aí, como é que salva um noivado ruim? Casando. Aí casou, o casamento é ruim. Como é que salva o casamento ruim? Filho. Aí depois que você já passou por um namoro, um noivado, um casamento e uma paternidade ou maternidade ruim, separa. Se parasse aqui no namoro, olha o tanto de vida que as pessoas economizariam. Mas isso é comportamento. Então, no fim das contas, ter essa aversão à perda, que é admitir que perdeu e muitas vezes dobrar a aposta, entendam que aumentar o nível de relacionamento seria dobrar a aposta, é algo que as pessoas fazem de forma muito comum. Você não tem fundo, porque admitir uma perda é ruim, mas qualquer ganho para você já é bom e você já bota no bolso, sem observar se aquele ganho é o ganho que você gostaria de obter num determinado contexto econômico-financeiro. Então, é muito comum que a gente desfrute dessas 3 medidas como principais erros da vida financeira do jovem, principalmente. Nossa, acho que isso se encaixa também com uma aposta, né, de jogo. Porque você perde, aí você dobra a banca. É que eu não sei como funciona, né? Tipo, nunca fui a fundo. Mas eu sei que mexe muito com ganância isso. Perfeito? Tipo, Perfeito. perdeu, pô, perdi. Preciso recuperar. Aí você vai recuperar, perde de novo. Então eu acho que se encaixa perfeitamente no que você falou. O caso mais famoso e mais recente foi o da estudante de medicina da USP, né? Que pegou toda... Mas é isso, assim, existe esse contexto e é mais comum e mais presente do que o que a gente pensa, né? O problema aqui é só que quando as pessoas querem compartilhar, elas te contam uma vez que elas ganharam uma partida. Não te contam todas as outras milhares de vezes que perderam as outras partidas. Então tem que só tomar cuidado com isso, porque o que faz de você uma pessoa que é próspera financeiramente chama consistência. O Gustavo falou em uns podcasts anteriores que, gente, aposta não é investimento, não é? É exatamente isso, assim. Um investimento é normalmente quando você assume algum risco, sim, ou não, mas quando você abre mão do consumo atual em troca de um consumo futuro com rendimento. O contexto é, quando você faz uma aposta, você está especulando. Você está normalmente querendo cumprir ou remunerar uma expectativa que você tenha. Então, imagina, sei lá, que você está torcendo para um time. Você torce para algum time, Júnior? Mais ou menos. O que é mais ou menos? Tipo, eu torço, mas eu não sou aquela, tipo, uau! Então, para que time que você torce, murcha, assim? Que eu torço muito Porque se você não é o UAU, você tá aqui, ó, murcha. pro Flamengo. Tá bom, então digamos que você é apaixonada a partir de agora pelo Flamengo e que, sem racionalidade alguma, qualquer pessoa que queira apostar com você contra o Flamengo, você consiga assumir ali uma aposta. A partir do instante em que você não tá olhando do ponto de vista racional, que você não mede o risco, que você não tá se importando com a temporada, com o jogador, com o técnico, com o momento do time, você tá colocando seu patrimônio em jogo em troca de algo que é estritamente passional, que é o seu amor pelo Flamengo. Então, esse contexto não é investimento. O investimento é normalmente uma programação que tende a retornar para você e que às vezes você assume sim um ponto de risco, mas normalmente esse risco ele é traduzido com uma expectativa de retorno do capital. Tá? Então entenda, a aposta não pode ser modo de vida. A gente vê uma galera hoje estimulando os outros aí nos foguetinhos para poder apostar e tudo mais. Cara, a aposta ela tem que ser aquele dinheirinho que você reservou para brincar. Eu brinco que todo mundo tem que ter a graninha da cachaça.
É isso. E cachaça pode ser o joguinho, pode ser sair com os amigos, pode ser o joguinho, a Shein, é isso. É essa graninha da cachaça, é a remuneração do seu prazer. Isso você tem que ter separadinho, porque é uma graninha que não vai mexer no leite das crianças. E aí, efetivamente, mesmo que faça falta aqui, no seu orçamento não vai pesar tanto. É o que a gente volta às primeiras perguntas do nosso podcast, né? Que é, primeiro tem que reservar, né, a cesta básica para depois reservar lazer e tudo mais. É isso. Primeiro você banca seu futuro, depois você banca as contas da sua casa, e a partir daí, normalmente, você vai reservar um espacinho para colocar um lazer e tudo mais, para ter um excedente financeiro depois disso. É o que normalmente se obtém no orçamento e é o que nós buscamos, né? Porque no final das contas, viver para pagar boleto não é algo que gostaríamos e nem fazemos. Então, a ideia é exatamente trabalhar nessa ordem. Quando essa ordem está invertida, provavelmente a prosperidade financeira, do ponto de vista ali de conseguir poupar alguma coisinha e tudo mais, ela acaba ficando secundária e quando você deixa sua prosperidade financeira no ambiente secundário, isso normalmente não dá certo. Entendi. Então, para já encerrando o nosso podcast, Gustavo, eu gostaria de saber se você tem alguma dica, algum recado para todos os nossos ouvintes de como vai parar de errar, porque erro é uma coisa que é presente em todos os momentos da nossa vida. Mas algum jeito de, tipo, preservar o seu dinheiro, qual que é, tipo, a sua dica de ouro? Dica de ouro, se conheça. Mas como que a gente faz isso? Se conheça, faz o que você fez. Pega um aplicativo, coloca teu orçamento, entenda quanto você custa. A partir daí a gente consegue programar, a partir daí a gente consegue proteger, a partir daí a gente consegue desenhar uma estratégia que seja pessoal. Qual que é o problema da maioria das pessoas quando busca uma solução pronta? Você vai ler o livro Os 10 Mandamentos do não sei o que lá, as 5 Dicas de Ouro do não sei o que lá, os 3... Cara, é legal, é um mindset bom, pode transmitir dicas boas, mas aquilo não foi feito para você. No instante que você se conhece e busca uma ajuda profissional ou não, mas no instante que você se conhece e tenta estabelecer um planejamento que seja para você, você está ajustando todas as ferramentas do mundo para você poder ter prosperidade financeira. Isso é importante. No instante que você tenta você se encaixar nas 10 dicas, nos 3 hábitos, e não estou falando que é ruim, são livros excelentes, mas não pode ser esse o manual da tua vida financeira. Entenda que o que está escrito ali são exemplos, formatos, ideias, para que a partir delas você mensure quem é você na fila do pão e a partir daí a gente vai traçar um planejamento pessoal. Entenda, o que dá mais resultado? Treinar com a fichinha de treino da Smart Fit ou ter um personal trainer? Um personal trainer. Perfeito. Então, 2 coisas você precisa valorizar. Primeiro, a questão do profissional. E segundo, o comportamento. Quando você tem um comportamento financeiro que é positivo, dificilmente, independente da forma que você escolhe para investir, você vai ter algum problema. Porque o seu comportamento, seu mindset, seu pensamento, seu estilo de vida está adaptado para aquela prosperidade. Entendi, Gustavo. Muito obrigada. Eu acredito que eu, William e os nossos telespectadores e ouvintes cresceram muito financeiramente. Tipo, essa foi uma das conversas, assim, que eu pessoalmente me identifiquei muito. Sigam todos nós nas redes sociais, academia.futuro no YouTube, no Instagram e no Facebook. E o Gustavo, que é o @Prof. Guto Moreira. @Prof. Guto Moreira. Muito simples, muito rápido, muito fácil. Feito para você. @Prof. Guto Moreira. Então, muito obrigada a todos. Temos um agradecimento especial à nossa padaria favorita, a Padaria Gemel da Unidade Paraíso. Ela fica na Rua Teixeira da Silva 446 e oferece várias opções de pães, doces, grelhados e muito mais. Então, dá uma passadinha lá. E só um minutinho, eu queria agradecer o Will. Foi pego de surpresa, veio aqui e contribuiu assim, muito para a gente poder entender como que o diálogo financeiro numa família pode melhorar a nossa perspectiva.
Então, Will, obrigado pela sua presença aí. Obrigado por ter aceitado, porque é de surpresa, assim, às vezes a gente fica meio acanhado. E, cara, mantenha. Acho que o que eu posso te dizer é mantenha. Entenda que os ventos sopram todos a teu favor. Valeu? Obrigado, hein? Gente, eu que agradeço aqui a surpresa. Acho que, pô, do início do projeto até agora, eu só tenho evoluído. Então, espero que vocês também tenham evoluído. Com o Gustavo Moreira, tem uma didática ótima. Então, obrigado, gente, por assistir. Tchau, tchau. Até o próximo ADScast. E não acabou. Nós temos a surpresa do Gustavo. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pro Gustavo nada! E como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha! Sim, bum, Gustavo, Gustavo. Faz um pedido! Achou que a surpresa era minha, né? E o bolo é da Gemel, gente. Gente, que bolo bom.